Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Hoje vamos gravar um vídeo com o tempinho chatinho, né? Com chuvinha, coisa boa para ficar deitado dentro de casa, assistindo televisão, mas nós temos que assistir a aula. Então, vamos hoje dar continuidade na matéria de português, certo? Então, a prof vai pedir para vocês pegarem a apostila. Lá na página 30, né? A prof já deu a revisão do que a gente teve até agora da apostila 2. Agora, nós começamos de novo o conteúdo da página 30. Vamos lá, então. A prof vai pôr a apostila aqui em tela, para que todo mundo possa acompanhar, como se nós estivéssemos em sala de aula. Nós não estamos, mas vamos fazer de conta que estamos, né? Muito bem. Lá na unidade 3, certo? É como expor a opinião da mídia e na mídia, certo? Então, a gente já vem falando sobre isso, sobre reportagem, sobre notícia, certo? E como que isso ela vem na mídia para a gente. Então, olha só. Depois da informação, formamos a nossa opinião. Nesse capítulo, a gente vai conhecer alguns textos que mostram para a gente os pensamentos de alguém sobre determinado assunto. E entenderá melhor a diferença entre uma informação e uma opinião. Lembrando que nas reportagens nós temos as informações junto com as opiniões das pessoas, certo? Com linguagem formal e informal, que a prof explicou isso no vídeo anterior, certo? Então, agora nós vamos saber qual é a diferença de uma informação e de uma opinião, certo? Então, vamos lá. Conhecendo as opiniões a respeito do clima global. A gente sabe que não é de hoje que nós estamos estudando sobre o clima, certo? Aquecimento global, a poluição, o meio ambiente, tudo isso. Então, agora nós vamos conhecer as opiniões a respeito do clima global, certo? Do mundo inteiro. Quando estamos bem informados, é mais fácil formar opinião sobre alguns assuntos. Então, cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente lê, cada vez que a gente entende as coisas, a gente consegue formar uma opinião. Conhecer o que outras pessoas pensam também é importante para compreender pontos de vista diferentes. Há muitas maneiras de manifestar uma opinião. Vamos conhecer uma delas. Um texto de opinião publicado na internet. Então, agora a prof vai ler um texto, certo? Que foi publicado na internet. Diz assim, vídeo. Por que os jovens estão em greve pelo clima? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que muitos países, eles fizeram greve em escolas por causa do clima? É isso que nós vamos ver agora. Toda sexta-feira, um grupo de crianças e jovens se reúnem em algum lugar do mundo para pressionar políticos e empresários de seus países e agirem contra as mudanças do clima. O movimento, liderado por uma jovem sueca de 16 anos, faz barulho e ganhou o planeta. Imagine, hein? Esse movimento tem uma menina de 16 anos, ela é sueca, quer dizer, da Suíça, certo? E foi ela que começou isso. Ela que começou esse movimento. Olha só que legal, né, gente? Bem novinha. Então, olha lá, continuando. Já não era sem tempo. Aqui no Brasil, a greve ocorre quase toda sexta em algumas cidades. No Rio de Janeiro, desde o dia 15 de março, data da primeira greve global pelo clima. Ainda é pouco, né, gente, no Rio de Janeiro. Então, os jovens foram 2 vezes protestar em frente à Assembleia Legislativa, que é a ALERJ, certo? É a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em abril, migraram o local de protesto para o Museu do Amanhã,
um espaço dedicado à discussão sobre o impacto do homem no planeta e sobre o futuro em um mundo mais cheio e mais quente. Faz sentido, certo? Quer dizer, quanto mais o mundo está cheio de pessoas, mais quente ele fica, certo? Então, isso foi levado a uma discussão sobre esse impacto que o homem causa no planeta. O principal ponto do movimento iniciado por Greta Thunberg, que começou uma greve solitária em frente ao Parlamento de Estocolmo, é a responsabilidade intergeracional, certo? A responsabilidade da atual geração de adultos de entregar o planeta nas mesmas condições que recebeu da outra, ou melhor, para os jovens, que serão os grandes afetados pelas mudanças do clima. Agora, eles estão nas ruas pedindo para serem ouvidos. Então, assim, claro que a Greta, o que aconteceu? Ela foi sozinha, ela começou esse movimento sozinha. Por isso que diz ali, uma greve solitária. Ela ia sozinha. E, de repente, começou o quê? As outras pessoas quererem saber o porquê. E aquilo foi aumentando. Muitas pessoas foram querendo abraçar essa causa, certo? E começou a afetar outros países também. Os políticos europeus já abriram espaço na agenda para ouvir o movimento Fridays for Future, que é Cestas pelo Futuro. Do ponto de vista ambiental, faz sentido que países com políticas ambientais rígidas prestem atenção no que os jovens estão falando. Do ponto de vista prático, políticos sabem que os jovens de hoje são os eleitores de amanhã, e os de amanhã está muito perto, certo? Então, assim, o que eles querem? Eles querem receber o planeta bom, não como agora, cheio de poluição, né? Agora nós estamos nessa pandemia que já o que espalhou pelo mundo inteiro, certo? Então, os jovens, eles querem isso, eles querem pegar um mundo saudável. Porque se não for saudável, como é que vai ser a poluição daqui 10 anos? Pensem, vocês vão estar, daqui 8 anos, vocês vão estar com 18 anos. Como será que vai estar o mundo lá? Então, a gente tem que parar e pensar nisso, certo? Eles não estão pedindo nada de errado. Eles estão pedindo uma coisa que é certa, que é para o bem de todos. Para entender por que os jovens estão em greve pelo clima, nossa equipe conversou com Milena Batista, de 22 anos, estudante universitária de História da PUC e Gestão Ambiental EAD, tá? Então, ela faz gestão ambiental à distância. E que quase toda sexta-feira participa do movimento, que não tem liderança definida, só inspirações. Então, os movimentos que são feitos no Rio de Janeiro, gente, eles não têm um líder, certo? Eles só são inspirados pela Greta, certo? Então, olha lá, estava ali a palavra intergeracional, entre gerações, que envolve gerações diferentes, avós, pais e filhos, por exemplo, certo? Então, são gerações diferentes, não são todos os jovens, mas são, esses jovens têm pais, esses jovens têm avós, e eles estão lutando para o quê? Para ter um país melhor. Então, vamos lá para a gente entender o texto, certo? O texto jornalístico que lemos, na verdade, é composto de outros 3 tipos de textos. Quais são eles? Vamos ver lá. Vamos lá. Ele é um texto escrito, ele é um vídeo, ele é uma foto, ele é um mapa, ele é um infográfico ou ele é uma obra de arte? E aí, gente, ele é um texto escrito, certo? Ele é um texto escrito. Ele, na verdade, assim, ele é um texto escrito de opinião e ele tem foto? Sim, ele tem uma foto, olha lá, ó. Certo? Então, ele é um texto escrito e com foto. Ele não tem vídeo, não tem mapa, não tem um infográfico e não tem uma obra de arte. 2, releia o primeiro parágrafo. Vamos lá.
Toda sexta-feira, um grupo de crianças e jovens se reúne em algum lugar do mundo para pressionar políticos e empresários de seus países e agirem contra as mudanças do clima. O movimento liderado por uma jovem sueca de 16 anos faz barulho e ganhou o planeta. Então, qual que é o propósito desse texto? É expor a opinião do autor, apresentar o assunto do texto ou propor um questionamento ao leitor. Qual que é o objetivo desse texto, gente? É apresentar o assunto do texto, certo? Ele está apresentando o assunto. Qual que é o assunto? Aonde que acontece? O que aconteceu? O porquê aconteceu? Então, ele está apresentando o assunto do texto. 3. O texto apresenta informações e opiniões pessoais da autora. Analise os trechos a seguir e identifique com I o que corresponder à informação e com o que for opinião. Então, olha lá. Aqui no Brasil, a greve ocorre quase toda sexta em algumas cidades. E aí, ele é o quê? Ele é informação ou ele é opinião? Ele é o quê? Informação. Ele é o I, certo? Ele está dizendo que aqui no Brasil a greve ocorre quase toda sexta-feira em algumas cidades. Não é opinião, certo? Está dando uma informação. A outra, já não era sem tempo. E aí? Esse é o quê? Uma opinião. Já não era sem tempo. É a opinião que ele falou. Nossa, que bom, já não era sem tempo. Essa é uma opinião. Embaixo, em abril, migraram o local de protesto para o Museu do Amanhã, um espaço dedicado à discussão sobre o impacto do homem no planeta e sobre o futuro em um mundo mais cheio e mais quente. Isso aqui também é o quê? Uma informação. Está dando a informação que o lugar foi mudado, que o espaço é dedicado para discussão, certo? Então, é uma informação também. Embaixo, os políticos europeus já abriram espaço na agenda para ouvir o movimento Fridays for Future, Cestas pelo Futuro. Isso aqui também é o quê? Uma informação. Também está passando uma informação sobre os políticos. Embaixo, do ponto de vista ambiental, faz sentido que países com políticas ambientais rígidas prestem atenção no que os jovens estão falando. Esse aqui é uma opinião, já está dizendo do ponto de vista ambiental. Então, não é o meu ponto de vista, é do ponto de vista ambiental. É uma opinião, certo? Então, o 4, olha só o que diz. O que você acha da utilização do vídeo no texto? Ele agrega informação ao que já está escrito? Ajuda o leitor a formar sua opinião? Então, isso é para a gente conversar com os colegas e com o professor. Como nós não estamos ao vivo, certo? Então, vamos pensar da seguinte forma. Ele agrega informação, o vídeo agrega informação ao que já está escrito? Sim, eu estou falando a minha opinião agora, certo? Então, vocês pensem sobre isso. Então, claro que o vídeo vai trazer mais informações para a gente, até porque nós estamos vendo as imagens, nós estamos vendo que tudo acontece. Então, o vídeo sempre agrega muito mais informações para aquilo que já está escrito. O vídeo vem sempre com muito mais detalhes. Ajuda o leitor a formar sua opinião? Sim. Quando eu vejo as coisas, eu olho, eu assisto, eu escuto, eu consigo formar mais opiniões, às vezes até diferente daquilo, certo? Então, era para a gente conversar desta forma na nossa sala de aula. Claro que eu iria perguntar de um por um o que vocês achavam, certo? Então, a prof já está fazendo o vídeo para a gente poder pensar sobre isso, certo? Então, aqui, está dizendo 5. Você conhece o Fridays for Future, Cestas pelo Futuro? Pesquise esse movimento e faça anotações, certo? Então, assim, aqui, gente, é para a gente escrever a nossa opinião a respeito desse assunto, tá? A prof vai mostrar aqui para vocês o que eu separei aqui.
Então, aqui, ó, a prof separou o que é o Friday for Future, certo? Então, olha lá, o que que é? É um movimento popular iniciado em agosto de 2018. Fazem só 2 anos, gente. Pela jovem sueca Greta Thunberg, de 16 anos. O seu objetivo era protestar contra a inércia dos tomadores de decisão. O que é inércia? É aquilo que está parado, que não tem ação, certo? Então, assim, os tomadores de decisão, eles não faziam mais nada, eles não tinham ações para melhorar o clima, certo? Então, é isso que é inércia. Então, ela quis protestar contra isso. Vamos fazer alguma coisa, gente. Vamos melhorar o nosso planeta, vamos melhorar o nosso clima. Foi isso. Então, ao longo de 3 semanas, a cada sexta-feira, Greta repetiu o protesto e compartilhou as suas ações no Instagram e no Twitter. Iniciou-se ali um movimento de mobilização, que culminou numa greve pelo clima, que reuniu quase 1,5 milhão de estudantes de mais de 100 países. Isto em 15 de março de 2019. Então, pensa, se começou em agosto de 2018, a primeira mobilização foi quase um ano depois, porque ela ficou fazendo esse protesto sozinha nesse tempo. No dia 8 de setembro, Greta decidiu seguir fazendo greves todas as sextas-feiras, até que as políticas suecas assegurassem a contenção do aquecimento em um nível seguro. Certo? Então, assim, ela ficou fazendo greve, até que os políticos falassem: não, nós vamos melhorar isso, nós vamos conter esse aquecimento global de uma forma mais segura. Bem abaixo dos 2 graus, de acordo com o Acordo de Paris. As hashtags Fridays for Future e Klimastrike se espalharam pelo mundo e muitos estudantes se uniram a esse movimento, certo? Então, a prof quis explicar o que a prof pesquisou para que vocês entendessem um pouquinho melhor o que é isso, certo? Então, aqui vocês vão colocar a opinião de vocês. Vou passar para vocês, deixar lá no Que Mágico, um vídeo para que vocês assistam também sobre o Fridays for Future, certo? Aí, assim, vocês vão poder colocar a opinião de vocês, certo? Desse assunto. Vamos lá. Quem é Greta Thunberg? Então, olha só, é uma menina de 16 anos. Olha só que bonitinha. Estão vendo? Bem bonitinha. Greta é uma jovem sueca. Ela é autista, gente. Vegana e ativista. Certo? Ativista é aquela que faz o que ela fez. Certo? Vai fazer lá os protestos dela. Ela é ativa naquilo que ela quer. Atualmente, ela é uma das principais vozes a respeito de assuntos climáticos e participa de assembleias e encontros globais. Greta discursou para líderes de 60 países durante a Cúpula do Clima, em 2019, na sede da ONU, em Nova York. Tornou-se mundialmente conhecida em 2018, aos 15 anos, quando começou a faltar à escola para protestar em frente ao parlamento de seu país. Seus protestos deram início ao movimento Fridays for Future, que alcançou dimensão mundial. Então, pensa, gente, ela começou sozinha. E ela conseguiu unir 100 países nessa causa. Olha só que coisa legal. Então, vamos lá. Esse assunto aqui eu vou ter que dar em sala de aula, porque ele é bem extenso, certo? Está explicando o que é o aquecimento global. Como a gente já conversou bastante sobre isso nas aulas de ciências, quando nós voltarmos, eu vou passar para vocês, certo? Tornando a nossa opinião pública, vlog de opinião. Você percebeu que o vídeo acrescentou informações ao texto e colaborou para a formação de opiniões?
Além disso, um vídeo é um texto dinâmico que une imagens e sons, tornando-se mais atrativo para muitos leitores. Muitas pessoas preferem esse formato para a criação de seus conteúdos e gravam vídeos para produzir informação e expor suas opiniões. Os sites compostos principalmente de vídeos e atualizados regularmente são chamados de vlogs. Então, o que é um vlog? São sites compostos de vídeos, certo? Atualizados. Esses são os vlogs, eles atualizam os vídeos todo dia, por isso regularmente, toda hora, todo momento. Este é um vlog. Há também os canais em plataformas exclusivas como o YouTube. Existem vlogs e canais de vídeos sobre os mais variados assuntos, sobre games, esportes, cotidiano, alimentação, música, viagens e muitas outras coisas, certo? Aqui eu tenho o exemplo de um vlog, de um canal ecológico. Então, olha só, tem lá vídeos, playlists de músicas, comunidades, canais, sobre o vlog, o que ele está falando. Esse é um vlog de canal ecológico. E aqui tem os vídeos para o quê? Melhorar as informações, para ficar mais atrativos, certo? E sempre tem o inscreva-se, como o vídeo que a prof coloca no YouTube. Certo? A prof coloca lá, vocês podem se inscrever no meu canal, vocês podem ir lá e dar um like e curtir o meu canal, certo? É assim que um vlog funciona. Vamos lá. Procure vlogs e canais de vídeos sobre assuntos de seu interesse e mantenha-se bem informado para construir os seus pontos de vista. Então, agora, vamos prestar atenção, porque daqui desse assunto, a prof já vai passar a lição de casa, certo? A importância das expressões e entonações quando demonstramos a nossa opinião. Então, a gente sabe que quando a gente assiste ou a gente lê alguma coisa que a gente não gosta, sem a gente perceber, nós mudamos as nossas expressões do rosto. Às vezes, quando é triste, a gente fica com cara triste, o olho enche de lágrima, às vezes a gente chora, certo? Assim como é quando é um texto alegre, a gente dá risada, certo? Então, a gente muda as nossas expressões. E assim como a gente muda as nossas entonações de voz, às vezes mais baixo e às vezes mais alto, certo? Quando a gente quer que uma pessoa preste atenção, entenda, a gente aumenta a nossa entonação, certo? Para quê? Para chamar a atenção da pessoa. É assim que funciona. Então, vamos ver o texto. Vocês estão sentindo o climão? Não adianta mais fingir que não está acontecendo. Só olhar e não fazer nada chegou no limite. Tá rolando um climão climático. A tão falada crise climática é uma emergência e precisamos agir com urgência. Olha o rosto da menina, olha a expressão. Embaixo. Dia 20 de setembro, pessoas de todas as partes do mundo vão sair de seus lares e trabalhos para se juntar nas ruas aos jovens estudantes que estão em greve pelo clima. Nós, jovens, exigimos justiça climática e ações urgentes para enfrentar o colapso do clima. Olha a expressão do menininho de "oh, ele não sabia", certo? Embaixo. Esse é um chamado geral. Estamos todos juntos no mesmo planeta. Tirem o bumbum do sofá e venham para as ruas na maior mobilização pelo clima que o Brasil já viu. Sabemos que os tomadores de decisão não estão fazendo por si só seus deveres de casa para garantir o nosso futuro. Então, nós temos de pressionar para que o façam. Chega de climão, venham para a rua. As mobilizações vão ocorrer em diversas cidades do Brasil e do mundo. Logo comunicaremos a lista de cidades brasileiras que já estão participando. Se você quer organizar na sua cidade, entre em contato com a gente. Olha lá a expressão do menininho, como se ele está falando, chega de climão, venham para a rua, certo?
Até a entonação mudou de voz. O texto é um chamado da ONG Fridays for Future, para aqueles que queiram se unir ao movimento. Por se tratar de um texto dirigido principalmente aos jovens, é escrito de maneira bastante informal, empregando gírias e expressões típicas da oralidade. Lembram que a prof explicou no vídeo anterior o que é linguagem formal ou informal? Esse texto, ele é com a maneira como ele é escrito é de forma informal, certo? Por isso que ele fala aqui, tirem o bumbum do sofá. A gente conversa assim com os nossos pais, a gente conversa assim com os nossos amigos, certo? Por quê? Porque a gente tem mais uma intimidade, a gente tem um carinho, a gente tem uma aproximação, então a gente pode conversar informalmente, certo? Então, até coloquei aqui para vocês verem. Ó, linguagem coloquial, que é a mesma coisa que linguagem informal, tá? Ela é popular, que utilizamos frequentemente em situações informal, como numa conversa entre os amigos, familiares, vizinhos. Nesse momento, devemos deixar de lado a linguagem coloquial e dar lugar à linguagem formal ou culta, certo? Então, quando a gente tira a linguagem coloquial, a gente não coloca, uai, eu vou falar com um presidente usando você? Não, eu vou usar o senhor, vossa excelência, eu vou usar uma linguagem formal. Quando eu estou conversando com meu pai e com a minha mãe, eu chamo meu pai e minha mãe de você, chamo meu amigo de você, isso é uma linguagem informal, certo? Vamos lá. Para saber mais, em vídeos, outros recursos estão à disposição do autor. A entonação que se dá à fala, ou seja, a forma como se pronunciam as palavras, pode ajudar a dar mais sentido a elas. É possível expressar emoções ou dar ênfase a algum trecho apenas pela entonação? A expressão facial também colabora com a produção de sentidos do texto, podendo contribuir para o entendimento de quem assiste, certo? Então, quanto mais a gente fala, a gente explica, a gente conversa, nós damos entonações à nossa voz. Quando eu quero que a pessoa entenda melhor, a minha entonação, ela sai um pouco mais alta, certo? Quando a gente não sabe muito bem as coisas, a nossa entonação sai um pouquinho mais baixa, que às vezes a gente nem escuta o outro, certo? Então, as entonações são muito importantes e as expressões faciais também, porque ali a gente demonstra se a gente está feliz, se nós estamos tristes, se nós estamos bravos, certo? Então vamos lá. Tarefa de casa, certo? Na parte da mão na massa, lá na página 37, diz lá, releia o texto e destaque as gírias e as expressões coloquiais utilizadas. Então, eu vou ler o texto aqui e eu vou ver. Ah lá, cadê as gírias? Vou ver o que é gíria aqui. Ó, só vou dar um exemplo. Tão, estão é a palavra correta, a formal. Aqui, ó, vocês estão. Eu já usei uma gíria, certo? Já usei uma palavra informal. Este é um exemplo, certo? E as gírias e as expressões coloquiais. E vou escrever aqui, certo? 2, gente, isso é muito importante. A gente vai ver um vídeo que eu vou passar para vocês, certo? Vou colocar no Que Mágico esse vídeo, vocês vão assistir. É um vídeo relacionado a esse assunto que a gente estudou, certo? E vão prestar bastante atenção na entonação e nas expressões de quem está falando no vídeo. Aí, agora é com vocês. Vocês vão gravar um vídeo convidando o público, tá? A entrar nessas ações pelo clima, certo? Vocês vão convidar. Gente, vamos falar o porquê é importante disso. Vocês vão gravar um vídeo. Um videozinho pode ser de
3, 4 minutos. Não precisa ser um vídeo grande, certo? Se preferir, leia o texto da ONG Fridays for Future. Lembre-se de que sua linguagem, a entonação empregada, a sua expressão facial, são importantes para o entendimento e o convencimento daqueles que vão assistir os vídeos. Então, lembre que vocês vão ter que convidar as pessoas e convencer as pessoas a participarem, certo? Então, vocês vão fazer isso e vão me mandar, pode ser pelo Zap mesmo, vocês podem me mandar por lá, não tem problema, certo? E a prof vai dar um dia para vocês me mandarem. Vou dar na semana que vem, na terça-feira que vem, no dia 10. No dia 10 de junho, vocês vão me enviar o vídeo pelo WhatsApp. Certo, gente? Então, é essa aqui a nossa aula. Já entramos aí nesse assunto. O próximo assunto, e gente, só um pouquinho. Aí, voltei. Porque o próximo assunto a gente já entra num outro assunto que é conjunções, certo? Então, a prof queria dar este vídeo até aqui. Então, já sabem, dia 10 de junho, para me enviar o videozinho de vocês, podem me enviar pelo WhatsApp, sem problema algum. É até mais fácil para a gente ver e para enviar, certo? Então, estamos assim. Ficamos por aqui. Se cuidem, ó. Beijos para todos.